eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Eu creio. Glória a Deus. Queridos, nós continuamos então com a nossa série de mensagens, Direção Divina. Hoje também, é a penúltima mensagem dessa série. 7 decisões para mudar a sua vida. Aleluia! Nós já passamos por várias mensagens. Semana passada foi muito edificante. Nós fomos ministrados sobre servir a Deus. E foi bem interessante que nós estamos, dando estudo para os novos membros, o curso de integração. E foi a semana de lermos também no livro de Uma Vida com um Propósito, que nós somos também criados para servir a Deus. E é algo maravilhoso que Deus realmente nos ajude a servir com todas as nossas forças, mesmo diante das nossas falhas e fraquezas. Hoje é um tema um pouco diferente talvez, mas eu tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações, porque o Senhor sempre fala. Conforme Salmos 32, versículo 8 diz: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Deus sempre está cuidando de nós, cuidando das nossas vidas. E é algo maravilhoso. E Ele vai nos ensinar um pouco nesta noite sobre esse tema. Encontre os que te melhorem. Queridos, nós vamos encontrar muitos princípios preciosos na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Apesar dela ter sido escrita há muitos e muitos anos, ela continua falando conosco, amém? E eu quero te convidar então a abrir no livro de 2 Reis 5. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 17. Amém? A minha tradução aqui é a NVI, Se de repente a sua for um pouquinho diferente, acompanhe assim mesmo. Amém? Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso eu sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgastes tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão,
sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que há um Deus. Eu sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permita que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus senão o Senhor. Amém? Até aqui. Graças a Deus. Esta é uma palavra talvez bem conhecida para algumas pessoas, mas nós vamos ver de uma outra perspectiva nesta noite. Tem um outro versículo, queridos, no livro de Provérbios, de número 13, o 20, que diz: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Você tem grande parte naquilo que você se relaciona. Os nossos relacionamentos, querido, falam muito de nós, falam mais do que você imagina. Porque muitas vezes as pessoas nos olham, né? E olham com quem nós andamos, quem são as nossas companhias, quem são as pessoas que caminham no dia a dia conosco. E até mesmo nós, muitas vezes, olhamos para certas pessoas, né? E nos preocupamos quando temos filhos, quando temos, né, pessoas que estão sobre a nossa responsabilidade, sobre a nossa mentoria, e nós olhamos e vemos que eles, às vezes, estão caminhando com pessoas que não têm um bom testemunho, ou que frequentam lugares diferentes. Essa é uma preocupação natural. Tem até uma frase de um autor desconhecido, que está nesse livro que nós estamos estudando, Direção Divina, que ele diz: diga-me com quem você anda e eu lhe direi o seu futuro. Porque muitas vezes, queridos, é algo muito previsível. A Bíblia nos diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E por isso que nós dizemos que as nossas amizades, elas podem falar muito de nós. Aí você pode dizer: mas eu quase não tenho amigo, eu quase não saio de casa, minha vida é mais ali, online, na internet. Mas eu posso te perguntar: quais são os seus amigos na internet? Quais são as pessoas que atualmente você segue lá no Instagram ou em outras redes sociais? Quais são as pessoas que sentam com você, que comem com você, que têm uma jornada com você? Raramente você será bem sucedido se você também andar sozinho. Mas se nós andarmos com pessoas erradas, podem acontecer coisas ruins, podem corromper os nossos bons costumes e podem nos afastar
do caminho de Deus. Quando nós estamos estudando decisões divinas, decisões daquilo que Deus quer para nós, eu quero dizer para vocês que Deus sempre quer o melhor para nós. Amém? Vocês acreditam nisso? Deus tem o melhor. Nós temos estudado que nós somos apenas peregrinos nessa terra, que nós estamos de passagem. Mas Deus um dia, aleluia, juntará na sua presença todos aqueles que declaram que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia, diz que nós estaremos diante do Pai num grande banquete. Aleluia, numa grande santa ceia. E ali nós teremos a oportunidade de adorar e bendizer ao nome do Senhor. Se nós permanecermos firmes. Deus não quer que, queridos, que nós andemos só. Porque a solidão, muitas vezes, vai também nos afastar de Deus. Durante a nossa vida nós vamos ter problemas, nós vamos ter aflições. Mas quando nesses momentos de aflições temos alguém que segura nas nossas mãos, que ouve muitas vezes o nosso choro, que ora por nós e que nos dá conselhos sábios. Aleluia! A nossa força, ela se renova. Aqui na Igreja Ebenezer nós temos os pequenos grupos que têm sido bênção, queridos, para as nossas vidas. Não só para a minha, mas nós temos ouvido muitos testemunhos. Eu fico muito feliz. Durante a semana a gente está sempre com várias pessoas, às vezes com vários grupos diferentes. E eu tenho ouvido bons testemunhos dos pequenos grupos, que as pessoas têm orado, que milagres têm acontecido, que situações têm se transformado. E isso é bênção de Deus. Deus tem levantado aqui homens e mulheres de Deus para liderar esses pequenos grupos. Pessoas que também têm se colocado na brecha do Senhor para orar por pessoas e principalmente para conduzir outras pessoas aos caminhos do Senhor. Aleluia! Por isso que raramente nós seremos bem-sucedidos em algo grande se nós estivermos sozinhos. Aleluia! E precisamos então prestar atenção em quem nós vamos nos conectar, Hoje o mundo está sempre conectado com várias coisas, com várias pessoas. E nós também precisamos prestar atenção. Porque, queridos, as pessoas que nós estamos nos conectando, que nós estamos andando hoje, estão moldando em quem nós nos tornaremos no dia de amanhã. E isso é muito importante, querido. A nossa realidade pós-moderna, ela tem alguns fatos de pesquisa que eu quero compartilhar com vocês agora. Eu quero compartilhar aqui quatro fotos. De fotos reais da nossa sociedade. Primeiro, as pessoas estão trabalhando mais do que nunca. Vocês acham que isso é verdadeiro? Antigamente nós trabalhávamos, mas era aquelas horas, A gente tinha um desenho que eu gostava muito, do Fred Flintstone, dava lá o apito, ele batia o cartão, pum, fui. Hoje, as empresas exigem muito mais de nós. Dificilmente as pessoas conseguem trabalhar aquele horário estipulado, Tem que passar. A gente conversa com pessoas e às vezes elas reclamam disso. Nossa, mas a minha empresa não paga hora extra. Tem banco de horas, mas nem sempre o dia que eu quero eu posso tirar as minhas horas. Ou tem uma que nem tem hora extra e nem tem banco de horas. Mas nós, no tempo de hoje, de vida moderna, assumimos mais responsabilidades. Temos, mais desejos de ter muitas coisas, que não é pecado. O que nós precisamos tomar é um certo cuidado, queridos, porque às vezes a gente trabalhando muito, a gente pode adoecer. E a gente adoecendo, a gente vai gastar o dinheiro que a gente ganhou mais trabalhando, às vezes com medicamento, E será que isso vai valer a pena? Trabalhar é bom, mas nós precisamos ter equilíbrio.
Outro fator, as pessoas estão se mudando de cidade e de residência com maior frequência, né? Às vezes o lugar que você mora não é bom. Às vezes você mora de aluguel, o dono pede a casa. Às vezes por causa dos seus filhos, você quer mudar para perto da escola. Ou você está procurando facilidades financeiras, ou até você adquirir um imóvel. Mas nós temos que tomar cuidado, querido, que não seja uma busca de felicidade na nossa vida, essa mudança rotineira de coisas, de cidades. Porque muitas vezes as pessoas estão buscando, né, a felicidade. Nós precisamos ver qual é a nossa motivação. A nossa motivação tem que ser para coisas boas. Não em busca de um status de felicidade. A nossa felicidade vem de Deus. Amém? Glória a Deus. Outro fato muito triste, queridos. Os casais estão se divorciando com maior frequência. Isso é uma estatística, né? As estatísticas apontam isso. E isso é muito triste. Porque às vezes as pessoas fazem um contrato, ou namoram por pouco tempo, ou quando estão namorando não prestam atenção nos sinais. E infelizmente, lares que às vezes começaram há pouco tempo, que se casaram, 1, 2 anos, as pessoas já estão se separando. Porque às vezes já casa com a ideia, né? Se não der certo eu separo, não tem problema. Isso não é bom. Deus nos criou para viver em família e em sociedade. É claro que o próprio Jesus disse que talvez pela dureza dos corações, né? Quando há um erro de quando há uma traição, quando há algum motivo sério. Mas hoje muitos casais estão se separando simplesmente por isso. Ai, meu gênio não combina com dele. Ai, isso, aquilo, né? Ou que um ganha mais. Razões fúteis. Isso não é bom. E quarto fato. As pessoas estão falando mais online do que da forma pessoal. Isso é verdadeiro? Sim. É uma tendência mundial. É claro que a parte online, a parte da internet, queridos, nos facilita muito, né? Principalmente quem trabalha como eu sou autônoma, uso muito recurso, né, das mensagens, nos ajuda muito. Só que é muito interessante, às vezes você eu saí esses dias, estava num restaurante, e olhando as pessoas, né, porque eu procuro sempre fazer o meu campo de observação quando eu estou na rua. E eu estava olhando as pessoas que estavam esperando os pratos chegarem. Cada um estava com o celular na mão e todo mundo lá, digitando. Pouco diálogo, pouco olho no olho. E isso não é bom, né? Porque também precisamos de equilíbrio. E com tudo isso nós podemos chegar a um pensamento que as pessoas estão ficando mais pobres. Pobreza material. Porque a carência material que nós vivemos hoje, mesmo trabalhando mais, né? Nós vamos ter desejos de ter mais coisas novas e caras, e que muitas vezes nós nem necessitamos. O desejo do ter, né? A cobiça dos olhos, a gente olha, eu quero, né? Não, calma. Outra pobreza espiritual. As pessoas às vezes estão procurando a felicidade nas coisas, não nas pessoas. A carência aqui significa do sentido para a vida. Onde é que eu vou chegar? Ou por que eu nasci? Né? Então as pessoas tiram as suas frustrações somente nas coisas materiais. E também, queridos, infelizmente, com tudo isso está gerando uma pobreza relacional. A carência de amigos reais. Você não precisa responder para mim, mas pensa aí, quantos amigos vocês têm? Vocês têm amigos?
Ou só amigo online? Amigos presenciais. Pessoas que vocês podem sair, podem comer, uma pizza junto, tomar um sorvete, um açaí, dar risada. É tão gostoso ter amigos. E até, queridos, no momento de tristeza, no momento que nós perdemos alguém querido da nossa casa, eu fico muito assim, satisfeita com os irmãos aqui do ministério, né? A gente, infelizmente, faz parte da vida. Alguns irmãos, vão primeiro que nós, partem para a glória. E os irmãos são muito solidários, estão juntos, fazem a visita, vão no velório. Muitos passam a noite ali acompanhando, irmãos. Isso demonstra o que é amor, A igreja, ela nos proporciona relacionamentos. É bom, bíblico, nós nos alegrar com aqueles que estão alegres, mas também saber chorar com aqueles que choram. Mas nós, olhando para as pessoas, nós vemos essa pobreza de espírito. E nós vamos meditar um pouquinho sobre isso, sabendo que você precisa mais de pessoas certas do seu lado do que você possa imaginar. Você pode estar a uma amizade de distância para mudar o seu destino. Basta se conectar à pessoa certa. Para isso, talvez você precise olhar um pouco mais para as pessoas que estão ao seu redor. E as pessoas que nos melhoram, irmãos, geralmente são as pessoas que nos levam para perto de Deus. São pessoas que nos inspiram para o nosso crescimento espiritual. Aleluia! As pessoas que nos melhoram também tiram o melhor de cada um de nós, Às vezes a gente acha que é tão fraco como nós somos, Às vezes, o pastor chega lá, vamos fazer um trabalho tal. Ai, pastora, mas eu não sou capacitada. Não, vamos caminhar junto, Nosso propósito aqui é caminhar junto, queridos, para que todos possam servir ao reino de Deus. Aleluia, cada um de nós, Deus nos deu talentos, dons especiais, para nós usarmos no reino de Deus. Se nós olharmos para a palavra de Deus, Deus chamou tantas pessoas imperfeitas como eu e você, e Deus foi transformando e mudando o seu caráter, e eles se tornaram pessoas maravilhosas, produzindo frutos para o reino de Deus. E é isso que Deus quer fazer conosco. As pessoas que nos melhoram também nos desafiam e nos levam para além da nossa zona de conforto. Precisamos ser desafiados para o nosso crescimento. Elas também nos motivam para servir em causas grandes, nos confrontam em amor e verdade. Nós temos um exemplo bíblico, como fez Natã com Davi, que está lá em 2 Samuel 12. Davi havia pecado, Davi estava desobedecendo ao Senhor, ele tinha feito algo muito terrível. Ele havia pecado, ele havia feito um homicídio. Então Natã vai e conta uma historinha para ele, de um grande homem que tinha muitas ovelhas, e vai lá e rouba uma ovelha de quem só tinha uma. Davi, com ímpeto, fala: manda matar esse homem. Aí o profeta, com amor, olha para Davi e diz: este homem é você. É um confronto. Mas eu creio que com essa experiência, Deus foi transformando a Davi, para que ele fosse um homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Deus permite, queridos, principalmente na palavra de Deus, há tantas falhas de homens e mulheres de Deus, para nos mostrar que nós não somos perfeitos, mas que nós precisamos da graça de Deus, mas que nós precisamos também de pessoas que caminhem conosco e que nos ajude a ver os nossos erros, as nossas falhas, para que nós possamos ser pessoas melhores. Todos precisam de relacionamentos que nos tornem melhores. Depois de rejeitar Saul, levantou-se Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Davi foi moldado segundo o padrão espiritual de Deus.
Talvez o seu desafio, você que está aqui nesta noite, talvez você que vai ouvir esta mensagem, é estar no meio de muitas pessoas como Saul, mas encontrar os Davis desta geração que podem ser usados e transformados por Deus. Aleluia. E para isso, nós precisamos orar ao Senhor e conhecer pessoas certas, que nos ajudem a crescer espiritualmente. Porque nós, queridos, como humanos, nós olhamos para as pessoas e conseguimos só ver o seu exterior. Mas Deus está dentro de nós. O Espírito Santo, Ele conhece a todos e Ele sabe qual é o interior. Ele julga as intenções dos corações. Aleluia. Que Deus possa nos usar. Aleluia. Você não deve viver sem amigos, mas você precisa escolher os seus amigos. Porque a vida passa sempre pelos relacionamentos. Baseado no texto que nós lemos, dos princípios aqui da palavra de Deus, nós vamos compartilhar um pouquinho sobre a vida de Naamã, os textos que nós lemos. E algo importante, para você encontrar as pessoas que te melhoram, guarde no seu coração esses princípios poderosos da palavra de Deus. Primeiro, realidades mudam. Anote aí no seu esboço. Realidades mudam. Para você encontrar os melhores amigos, melhores relacionamentos, você precisa entender, querido, este princípio, que as realidades mudam. Amanhã tudo que temos, tudo que vivemos pode passar. E se nós tivermos com os nossos olhos só nas coisas materiais, nós vamos sofrer muito. Mas nós precisamos nos apegar a Deus. Olha o que diz aqui o versículo de número 1, onde nós lemos. Naamã era comandante do exército do rei da Síria. Ele era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera a vitória à Síria. Mas olha como termina o versículo. Mas este grande guerreiro ficou leproso. A lepra, para a época, queridos, era uma doença incurável. Uma doença que afastava as pessoas da sociedade, do convívio com os seus familiares. E esse homem era o cara, comandante do exército do rei da Síria. A Síria, nesta época, era muito poderosa. Tinha muitos guerreiros, tinha muitos recursos de guerra, carros, cavalos, armamento. Só que com tudo isso, com toda a sua fama, com todo o respeito e honra que esse homem tinha, uma enfermidade mudou toda a vida dele. Isso é importante nós pensarmos, queridos. Aleluia, que graças a Deus hoje nós estamos bem, nós estamos com saúde, como a Raíra testemunhou aqui. De repente a gente pode ser acometido com uma enfermidade, com uma dor, com algo que nos atinge, e nós vamos ficar doentes. Doenças que às vezes levam à morte. Quantos queridos nossos já partiram para o Senhor com doenças, E enquanto Jesus não voltar a esta terra, muitos de nós, eu posso estar falando aqui hoje, mas amanhã, Deus sabe. Porque o dia de amanhã não me pertence, pertence a Deus. E não pertence a você também, queridos. Então nós temos que ter consciência que tudo de um dia para o outro, de um momento para o outro pode mudar. Nós tivemos um exemplo recente aqui, faz um mês hoje, lá de Brumadinho. As pessoas estavam bem, muitas pessoas trabalhando, muitas pessoas usufruindo também do comércio na região.
com pousada, né? Com hotéis, restaurantes, plantações. Um rompimento de uma barreira. Mudou para sempre a história de todas aquelas pessoas. De alguns que perderam seus familiares, de outros que perderam tudo que tinham. A própria natureza, eu ouvi um pouquinho no rádio hoje, os índios da região estavam tristes, eles estavam cantando pela morte do rio, porque a lama invadiu o rio e a água, foi contaminada, eles não podem mais beber a água. Tão rápido, segundos. Então, queridos, o que isso nos ensina? Que nós precisamos estar com os nossos olhos em Deus, com a nossa fé no Senhor. Como Paulo disse, se comamos, se bebemos, os nossos olhos precisam estar em Deus. Ele é que nos dá força, Ele que vai nos ajudar, queridos. Enquanto nós estivermos firmes com o Senhor, nós seremos fortes e vitoriosos. Amém? Independente da circunstância que estivermos passando. 2, Deus usa todos. Deus usa todos. Se você quer encontrar boas pessoas, pessoas que vão te fazer melhores, você também precisa olhar para isso. Saiba que Deus usa todo tipo de pessoa. Se for preciso, diz a Bíblia que Deus usou até uma mula para falar com o profeta. E Ele diz que Ele pode usar as pedras para falar conosco. Mas que não precise, queridos, chegar a esse ponto. Que os nossos olhos, os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir a voz do Senhor. Olha aqui o versículo 2 e 3, o que diz. Ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa, escrava, uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Queridos, se nós atentarmos aqui para esse versículo, essa menina, uma escrava, provavelmente de uma família destruída, e talvez destruída pelo próprio general Naamã. Guerras. Era muito comum naquela época, tomarem povoados, destruírem as casas e levarem as pessoas cativas. Mas olha que interessante que essa menina aqui, mesmo tendo passado por uma situação terrível, ela não está com raiva, como talvez a gente fique às vezes com raiva. Eu quero que morra, Não, ela podia ter pensado, eu não quero nem saber, esse homem é ruim, esse homem destrói cidades, faz coisas horríveis, eu quero que ele morra logo. Mas, queridos, ela tem uma palavra de salvação para aquela casa, para aquela família, aleluia. Ela fala para a mulher de Naamã, olha, ai, quem dera, se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele ia curar ele da lepra. Havia bondade no seu coração, havia amor, e havia algo muito especial no coração desta menina. Havia temor de Deus. Aleluia! Provavelmente quando ela estava, em Israel, provavelmente ela era uma menina lá, do povo de Israel, há pouco tempo antes dessa palavra, tinha tido uma grande guerra, e era um costume muito grande deles levarem mesmo pessoas cativas. Ela tinha temor de Deus, ela tinha ouvido falar e talvez tinha convivido com o profeta. E Deus usa então a voz daquela menina, porque a mulher, a sua patroa, vamos dizer assim, ela fala, ela dá ouvido, porque ela vai e conta para Naamã o que a sua serva tinha lhe falado. Olha, tem um profeta lá em Samaria,
que você pode receber a oração e Ele faz milagres. Ele cura até a lepra. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Para Deus não há impossível. Glória a Deus. E Deus vai usar, queridos, para nos abençoar, para trazer palavras de bênção e de vitória às pessoas que estão perto de nós, às pessoas que caminham conosco. Por isso que é importante nós termos boas escolhas, caminhar realmente com pessoas que vão nos melhorar, que vão nos levar a um nível maior de espiritualidade. Aleluia. Glória a Deus. Você pode estar à distância de uma criança que vai te dar uma lição de vida, que vai mudar tudo em você. Aleluia. Deus usa as crianças, mas Deus usa todas as pessoas que estão perto de nós, quando as pessoas querem ouvir aquilo que nós estamos falando. Aleluia. Terceiro, ninguém possui tudo. Ninguém possui tudo. Naamã, ele era um comandante. Mas quando ele ouve a história então da menina, que lá, em Israel podia ter cura para a sua lepra, ele vai a uma pessoa mais poderosa que ele, que era o rei da Síria. Havia uma hierarquia espiritual e é importante, queridos, nós observarmos isso, respeitarmos a liderança que está acima de nós, porque quando nós respeitamos os nossos líderes, nós seremos abençoados. A Bíblia compara, a desobediência, a rebelião como um pecado de feitiçaria. Tantas pessoas têm medo da feitiçaria, e quando nós desobedecemos aqueles que estão acima de nós, nós estamos fazendo da mesma coisa. Mas Naamã, ele obedeceu. Ele foi ao rei, contou o que a sua serva tinha lhe dito à sua esposa, e pediu autorização, que ele queria conhecer o homem de Deus. E o rei da Síria, então, ele respondeu: vá, eu lhe darei uma carta para que você entregue ao rei de Israel. Então diz que Naamã partiu levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Muitos presentes, muitas coisas boas para o profeta. Aleluia. Naamã era muito rico, porque nessas guerras, queridos, eles pegavam também muitos despojos ali dos povos, mas ele precisou da autorização do rei. Deus é aquele que dá autoridade na terra e também na igreja para os líderes. E Deus vai usar e capacitar as pessoas que obedecem o chamado de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E às vezes Deus vai usar pessoas improváveis, como eu e você, porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Ele nos transforma e vai nos modificando a cada dia. Aleluia. Dinheiro, irmãos, não pode comprar autoridade. O dinheiro compra coisas, mas autoridade, respeito, isso ele não vai comprar. É o convívio nosso com as pessoas que vai gerar essas coisas. Amém? Queridos, o quarto, tem sempre uma pessoa de Deus na história de Deus. Aleluia. Às vezes Deus vai usar um homem, às vezes Deus vai usar uma mulher que está disposto a obedecer à voz do Senhor, que está atento como vocês aqui à palavra de Deus. Aleluia. Que tem uma vida de oração, que está sempre conectado com Deus. As pessoas estão mais de olho, queridos, no que nós estamos fazendo do que nós estamos falando. Não adianta muitas vezes nós falarmos, mas não agirmos conforme a nossa palavra. Isso desagrada a Deus. Aleluia. Mas tem pessoas que são fiéis. Tem pessoas que estão sempre orando, buscando, intercedendo por alguém. Principalmente, irmãos, quando acontece um milagre. O milagre ele vai acontecer através da nossa oração, através da nossa vida com Deus.
Quem não tem vida com Deus vai estar sempre no perrengue, vai estar sempre correndo atrás do prejuízo. E não é isso que Deus quer para a tua vida. Deus quer que você também faça diferença nessa terra. Seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus, com autoridade, com respeito, aleluia, com obediência à palavra do Senhor. E aí você vai fazer diferença nessa terra, aleluia. Não despreze os homens e mulheres de Deus, aleluia, que são usados para abençoar a sua vida, aleluia. Nós vemos na palavra de Deus que temos pessoas que trabalham por amor, às outras vidas. Mas tem outras pessoas que trabalham somente por ganância. Nós podemos pensar em médicos. É tão cruel ver isso. Nós já trabalhamos, tivemos a oportunidade de trabalhar numa rede pública e rede privada. Às vezes o mesmo médico que atende no público, você abre, entra ali na sala, não tem uma cadeira para você sentar, ele simplesmente te pergunta o que está acontecendo, mal olha para você, te receita um medicamento e te dá. E atendimentos particulares, atendimentos de convênio, tem um tempo para cada cliente ficar dentro da sala, e eles respeitam isso, e tem que examinar, e tem que ver os sinais vitais. Então isso é muito cruel, a diferença que as pessoas fazem, queridos. Mas nós não devemos ser assim, e também não devemos generalizar, por causa de uns a gente fala, nossa, todo médico é ruim, ou todo policial é ladrão. Não, tem médicos bons, tem policiais bons que nos protegem, que perdem até a sua vida por pessoas que eles não conhecem, que são estranhos. Mas tem as pessoas de Deus que nós precisamos valorizar. Aleluia! Quando Eliseu, homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Amém? Aleluia, porque, aleluia, Eliseu era um homem de Deus, homem de oração e poder, profeta, onde os milagres de Deus, aleluia, aconteciam para a glória de Deus. Amém? Aleluia, que nós também, queridos, possamos ser usados por Deus. Quando as pessoas vierem até nós com problemas, com dificuldades, que nós possamos orar por essas pessoas, que a nossa vida esteja consagrada ao altar de Deus, para que milagres e maravilhas aconteçam através de nós. Aleluia! Deus usa pessoas que estão se santificando a Ele. Amém? Glória a Deus. E aí então Naamã foi lá. Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa do profeta Eliseu. 5. Obediência se manifesta nos detalhes. Anote aí, detalhes. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer a Naamã: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Talvez alguém aqui, nós fazemos todas as quartas, a noite da vitória, e a gente incentiva os irmãos a virem orar, por 7 semanas por um propósito. Talvez alguém já falou, mas por que é 7? Porque não é 6, porque não é 8, porque é 7, A Bíblia traz muitos milagres revelados através da obediência. O número em si, queridos, não quer dizer nada, mas a nossa obediência, o nosso temor a Deus vai fazer a diferença. E quando nós estamos reunidos clamando ao Senhor, Deus vai fazer maravilhas no nosso meio. Amém? Aleluia. Era apenas um detalhe.
Mas aconteceu algo diferente depois de Eliseu ter mandado seu mensageiro dizer para Naamã que ele tinha que mergulhar 7 vezes no rio Jordão, que é a sexta. As reações negativas sabotam milagres. As nossas reações negativas não são boas. E foi assim que aconteceu com Naamã. Naamã ficou revoltado com essa palavra do profeta. Simplesmente assim: vai e lava-se 7 vezes, mergulha 7 vezes lá no Rio Jordão para você ficar curado. Como assim? Né? Olha o que ele diz aqui. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Em outras palavras, ele está dizendo: eu sou um herói de guerra, eu sou um comandante, e o profeta tem que vir até mim, e me honrar. Mas não é essa era a vontade de Deus, queridos, porque a vontade de Deus era que o nome do Pai fosse glorificado e não do profeta. Deus conhecia o coração de Naamã, um coração endurecido para as coisas de Deus. Queridos, nós precisamos ser verdadeiros com Deus. Deus nos conhece. Não adianta nós enganarmos o homem. Hoje nós estudávamos sobre o caráter humano e nós dizíamos isso, que não tem como as pessoas ficarem enganando a Deus, porque um dia a verdade vai aparecer. E aqui exatamente isso. Ele ficou indignado, ofendido, porque ele queria honras. Ele era acostumado com honras humanas. Mas ele não estava entendendo que a sua vida estava por um fio. Ele estava para morrer de uma doença incurável. Cada dia mais aquela doença ia aumentar e comer, a sua pele, depois os seus órgãos, e ele morreria. Mas quase ele perde o milagre. Nós precisamos ter cuidado, irmãos, com a nossa indignação, com o nosso orgulho e com a nossa fúria. Eu até contava um fato para os irmãos de transformação de vida. Eu vim de uma família, irmãos, muito irada, vem daí. Meus irmãos eram muito briguentos. Meu pai era uma pessoa assim, muito agressiva. Nós apanhamos muito quando éramos crianças. Então a gente era acostumado a ser também rude, E quando eu casei, às vezes eu ficava indignada com a casa, porque eu gostava de casa muito limpa, muito arrumada. E quando eu chegava que estava bagunçado, eu arrumava, mas ficava irada. E eu precisei de um processo de transformação, porque eu tinha reações negativas. E quando eu comecei a ver isso, um dia eu tive uma palavra do meu esposo, vamos dizer, um feedback dele: Esther, quando você faz isso, quando você fica nervosa, quando você joga as coisas, eu não vejo Deus na sua vida. Então eu comecei a orar para que Deus me transformasse. E Deus fez uma grande obra. Queridos, nós precisamos reconhecer que enquanto nós estamos agindo negativamente, estamos maldizendo, estamos xingando, estamos tendo atitudes que vão contra a palavra de Deus, o nosso milagre ele não vai chegar. Sabotar é lutar contra nós mesmos. A gente usa muito essa palavra no nosso programa do Pense Magro, porque os nossos pensamentos sabotam as nossas ideias. O nosso desejo muitas vezes é incontrolável de comer alguma coisa. Mas também essas reações negativas não deixam que o milagre de Deus chegue para a nossa vida. E ele diz, além dele ficar indignado com a reação do profeta nem ter saído para fora para recebê-lo, então, como ele está revoltado, ele fala até mal dos rios, não tem lá em Damasco, Abana e Farfar, rios melhores com essas águas aqui de Israel, esse rio sujo, Jordão? E ele não quer, Diz aqui que ele foi embora
dali furioso. 7. Simplicidade é o canal de cura. Aleluia. Engraçado que com toda a ira que Naamã ficou e já estava indo embora sem receber a sua bênção, diz que ele é abordado pelos seus escravos, pelos seus servos. E ele diz: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais, quando ele apenas lhe diz para que lave e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. E ele foi purificado, e a sua pele tornou-se como a de uma criança. Simplicidade. Ele foi alertado por pessoas simples, mas eles trazem aqui, queridos, nesse versículo, uma palavra carinhosa para Naamã: meu pai. Talvez eles viviam ali abaixo do mesmo teto, né? Moravam. E mesmo ele sendo um general, que parece aqui ele ser uma pessoa mais rude, ele devia ter alguns momentos de familiaridade com aquelas pessoas. E eles tiveram mais discernimento do que Naamã, porque Naamã já estava para perder a bênção. Então eles o animam, né? Meu pai, faça isso que o profeta está pedindo. Ele não está pedindo nada exagerado. E diz então a palavra de Deus que ele ouviu a voz dos seus servos. Assim desceu no Jordão, mergulhou 7 vezes, e o milagre aconteceu. Ele ficou purificado, diz que a sua pele tornou-se como uma criança. Aleluia, glória a Deus. Você não vai ter o que você despreza. Tem pessoas que desprezam, né? As pessoas que estão ao seu redor. Ele nunca vai ter honra, porque Deus, Ele não vai segundo a sua palavra. Tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Simplifique a sua vida para Deus. 8. Bem-sucedidos encontram o caminho da honra e da gratidão. Escreva aí: honra e gratidão. Aleluia. Naamã estava agradecido pelo seu milagre. Então ele volta ali para agradecer ao profeta. E lembra dos presentes? Muitos presentes que eles trouxeram. Ele queria então entregar ao profeta. Aleluia. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Ele glorifica primeiro o nome de Deus, aleluia. E depois ele disse: por favor, aceita um presente do teu servo. Porém o profeta não quis receber, irmãos. Ele diz: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. Aleluia. E aí Naamã então diz, para nós fecharmos essa mensagem, ele diz ao profeta algo muito interessante, que eu estudando essa palavra, eu vi que algo maravilhoso Deus tinha feito na vida dele. Já que não aceitas o presente, ao menos permita que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais farás holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Amém. Ele leva 2 mulas de terra, terra mesmo, a terra onde o profeta estava, aonde o profeta estava morando. Uma terra que ele acreditava ser santificada. E ele faz um voto ao Senhor, que ele nunca mais oferecia holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus. Aleluia! Que lindo! Se você não aceita a minha oferta, eu posso levar um pouco da terra que você pisa. Aleluia!
Glória a Deus. Significa, irmãos, a melhora, a melhora de Naamã, não só da sua cura física, mas da sua cura espiritual. A decisão de se conectar a alguém melhor que você mudará a história que você contará um dia. Amém? E hoje, irmãos, é dia de mudança nas nossas vidas. Definitivamente não é tarde demais para você se conectar a alguém que mudará o seu destino. Ande com pessoas boas, pessoas que podem te levar para cima. Eu me alegro, por exemplo, queridos, de estar neste lugar, na presença de Deus, porque aqui há pessoas que me inspiram, pessoas que oram comigo, pessoas que oram por mim. Aleluia. Homens e mulheres de Deus que contribuem para o meu crescimento. Amém? Naamã encontrou duas pessoas melhores do que ele: Eliseu, profeta, e a menina escrava. E assim aquele comandante da Síria voltou para a sua casa, melhor do que foi para Israel. E o desejo do nosso coração, querido, é que você também encontre pessoas de Deus, caminhe com pessoas de Deus e viva uma vida com Deus. Amém? Aleluia. Nós vamos cantar uma canção e depois nós vamos orar juntos, para que Deus trate o nosso caminho, que Deus a cada dia mude o nosso caráter, nos faça pessoas melhores. Aleluia. Eu quero ver você sempre sorrindo, coração que se abre pra fé, e mesmo que haja pedras no caminho, Jesus Cristo sempre te põe de pé. Eu quero ver você sempre sorrindo, coração que se abre pra fé, e mesmo que haja pedras no caminho, Jesus Cristo sempre te põe de pé.